Boa noite. Olá, boa noite. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anuncia o registro de uma vacina contra a Covid-19, mesmo sem o imunizante completar todas as fases de testes. E a comunidade científica reage com desconfiança. A Organização Mundial da Saúde informou que não sabe se a vacina é segura e eficaz. E você vai ver também. Presidente Jair Bolsonaro defende tolerância zero para crimes ambientais e nega que a Amazônia esteja ardendo em fogo. Mais um jovem se diz vítima de violência de um dos PMs suspeitos de agredir um entregador num shopping no Rio de Janeiro. Mais um jovem afirma ter sido agredido pelo mesmo PM suspeito de agredir um entregador num shopping no Rio de Janeiro. E hoje, o boné que o rapaz usava no momento da abordagem foi entregue à polícia. Os PMs afirmam que esse objeto faz alusão ao tráfico. Matheus Fernandes apresentou o boné que teria motivado as agressões pelos seguranças do shopping Ilha Plaza, na zona norte do Rio. Acompanhado do advogado, o entregador voltou a dizer que não sabia que os desenhos faziam alusão a traficantes de uma facção criminosa. Eu moro na comunidade. Eu andando, eu encontrei o boné. Simples. Quis lavar e usei o boné. O advogado do jovem disse que ele nunca teve relação com o crime organizado. Ele trabalha diariamente de 9 horas da manhã, 8 horas da manhã até a noite, né, de bicicleta, fazendo entregas. Tá? A mãe dele está de prova aqui. Ele não tem contato nenhum com um bandido, com quem quer que seja, tanto que ele vai se alistar. Ele vai se apresentar ao quartel. Hoje ele estava marcado para se apresentar, não se apresentou, mudaram a data. Matheus, de 18 anos, foi abordado pelos policiais militares Diego Alves da Silva e Gabriel Guimarães Saizaú ao entrar em uma loja para trocar um relógio. Os dois PMs que trabalhavam como seguranças do Ilha Plaza agiram com truculência. Levaram Matheus para fora da loja, mesmo depois dele avisar que tinha a nota fiscal do produto. Na escada de incêndio, o agrediram. Hoje, o gerente da empresa que prestava consultoria de segurança para o shopping também prestou depoimento. A polícia quer saber se a cor da pele de Matheus determinou a ação dos PMs. Que a gente está investigando o crime de racismo e o crime de abuso de autoridade. Agora, o fato do policial militar realizar um bico, né, para complementar a sua renda, isso não é relevante para a investigação. Depois que o caso ganhou repercussão, outro jovem resolveu denunciar um episódio de racismo no mesmo shopping. A vítima contou que, ao ver as imagens das agressões a Matheus, reconheceu um dos seguranças. O produtor de eventos Thiago Silva disse que foi agredido em outubro de 2019 enquanto digitava no celular e que ao lado um rapaz branco fazia o mesmo, mas não foi incomodado. Thiago disse que não fez a denúncia na época por medo. Imagine com quantas outras pessoas não já aconteceu e elas ficaram quietas, né, com medo também. Mas hoje eu estou aqui para poder me abrir e que a justiça seja feita. Não só por mim, mas em nome de todas as pessoas que já sofreram racismo. Nasceu hoje em São Paulo Samuel Vitor, filho do soldado da Polícia Militar Vitor Rodrigues Pinho da Silva, de 29 anos, que foi morto na véspera do Dia dos Pais. No sábado, Vitor Rodrigues e 2 colegas abordaram um carro com 2 homens. Um deles, Cauê de Assis, de 24 anos, disse que era policial civil. Cauê sacou uma arma e atirou em 2 PMs que morreram. Ao fugir, ele trocou tiros com um terceiro PM e ambos não resistiram aos ferimentos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que Cauê não era policial civil e a carteira profissional usada por ele era falsa. A Baker contratou um escritório para mediar o processo de indenização e reembolso de despesas para as vítimas da intoxicação provocada pelas cervejas produzidas pelo grupo. Os sócios da Baker fizeram o anúncio pelas redes sociais. No comunicado, a cervejaria diz que contratou uma empresa especializada na solução de conflitos com o objetivo de iniciar o contato com os parentes e vítimas da intoxicação provocada pela cerveja Belo Horizontina. Algumas reuniões já estão agendadas. Segundo a Baker, nessa iniciativa não haverá espaço de diálogo para o debate sobre culpas e responsabilidades, buscando apenas soluções. A discussão sobre a reparação dos danos sofridos pelas vítimas começa 8 meses após o primeiro caso de intoxicação por dietileno glicol se tornar público.
Desde janeiro deste ano, a Polícia Civil de Minas identificou 29 vítimas que apresentaram graves problemas de saúde após o consumo da cerveja artesanal. 10 pessoas morreram. A perícia comprovou o vazamento em um tanque e diversos outros focos de contaminação na fábrica da empresa. 11 pessoas ligadas à Baker foram indiciadas por lesão corporal, contaminação de produto alimentício e homicídio. No Rio de Janeiro, um incêndio destruiu um casarão histórico no bairro da Gamboa, que fica na zona portuária da cidade. O imóvel de 2 andares faz parte de um circuito turístico conhecido como Pequena África, que preserva a influência cultural africana no Brasil. O fogo começou ainda na madrugada e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros no fim da manhã. Ninguém ficou ferido. Peritos da Polícia Civil estiveram no local e as causas do incêndio estão sendo investigadas. Um protesto contra a morte de um jovem reuniu centenas de pessoas na zona sul de São Paulo. Parentes e amigos acreditam que PMs assassinaram o rapaz. Houve confronto com a polícia e ônibus foram incendiados. Indignados com a morte do rapaz, alguns jovens colocaram fogo em pedaços de madeira para interromper o trânsito na região. A polícia logo chegou e os PMs se posicionaram e lançaram bombas de gás lacrimogênio. Em seguida, tumulto e correria, e o confronto foi inevitável. 2 ônibus foram incendiados. Este teve um dos vidros quebrados com uma pedra. Antes de toda essa confusão, houve um protesto pacífico organizado por familiares e amigos da vítima, que acusam os policiais de matar o jovem. A manifestação reuniu centenas de pessoas. As ruas do bairro do Sacomã, na zona sul da capital paulista, onde Rogério Ferreira Júnior foi morto, ficaram intransitáveis. Com faixa e cartazes, todos caminharam por vários quilômetros. Dezenas de motociclistas também participaram do protesto. Os mais próximos a Rogério não conseguiram segurar as lágrimas. Rogério morreu no domingo. A abordagem policial foi gravada. Ele pilotava uma moto emprestada, sem capacete e não estava armado. O jovem caiu na calçada. Os familiares disseram que os PMs dificultaram o socorro. Na delegacia, um dos policiais disse ter atirado em legítima defesa por achar que o rapaz estivesse armado. Os PMs foram afastados preventivamente das ruas. As imagens estão sendo analisadas pela Polícia Civil e pela Corregedoria da PM. Rogério morreu no dia em que completava 19 anos. Mesmo assim, os amigos não deixaram de parabenizá-lo. Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Empresários aproveitaram a obrigatoriedade do uso de máscaras para criar novas oportunidades e, com muita criatividade, lançam modelos diferentes e divertidos. Que tal fazer de uma obrigação uma oportunidade para se reinventar? O Johnny trabalha em uma confecção de fantasias e máscaras para os carnavalescos. Mas enquanto a nova data da festa ainda não foi definida, resolveu inovar e transformou as máscaras de proteção contra o novo coronavírus em acessórios estilosos e confortáveis. Comecei a vender, para os próprios amigos que começaram a ver, gostaram e foi andando. E hoje, graças a Deus, é uma renda extra muito importante no orçamento. Modelos confeccionados com paetês de cores e estilos bem variados para todos os gostos. Depois de ouvir queixas e mais queixas das amigas que estavam com saudades de sair por aí usando um batom, o Johnny criou essas máscaras transparentes. E olha que quem escolhe esse modelo ainda leva para casa um detergente e lencinhos, que é para evitar que elas embassem. Para nossa surpresa, o público masculino foi um público que adotou muito a ideia, demais mesmo. Até eu acho que por conta da questão profissional, vários homens que hoje adquirem a máscara relatam exatamente que facilita a comunicação e a verbalização entre eles visual. Aqui nesse ateliê são produzidas em média 100 máscaras por dia. Para dar conta de tantos pedidos, o Johnny chega a trabalhar até 15 horas. E tem encomendas do Brasil inteiro, São Paulo, Minas Gerais e também do estado de origem dele, o Rio Grande do Sul.
As máscaras acabam escondendo boa parte do rosto das pessoas, mas esse casal encontrou uma solução. A Cristiana é fotógrafa e, para incrementar o acessório, usa fotos do rosto dos clientes. Ainda dá para escolher a expressão que vai estampar o dia. A gente já tinha os equipamentos, mas até então fazer máscara era meio, né, uma coisa assim que não passava pela cabeça, porque é uma coisa de costura, né, não tem muito a ver com o nosso trabalho. E aí nós fizemos a primeira máscara, à mão mesmo, foi toda costurada à mão, e jogamos no grupo da família. E além de ajudar pessoas, tá me ajudando também e levando um pouco de beleza, né, já que máscara virou um acessório quase que do dia a dia da gente, né? Que nem usar uma bolsa, um sapato, um chaveiro. Uma pesquisa mostra que quase metade dos empresários do estado do Rio de Janeiro deve pedir empréstimos para conseguir manter os negócios. Há 20 anos, a Alessandra é dona de uma clínica de depilação na zona oeste do Rio de Janeiro. Por conta da pandemia, ela precisou reduzir as jornadas de trabalho e os salários dos 18 funcionários para não ter que fechar o negócio. Muitos parceiros foram extremamente parceiros nesse momento, né? Conseguimos negociar, conseguimos dividir para um futuro, para começar a pagar em janeiro de 2021, mas é complicado, é difícil. O estabelecimento ficou sem funcionar por 110 dias e, desde então, a proprietária tenta algum tipo de crédito nos bancos. Depois de quase 5 meses, a boa notícia chegou. Esse empréstimo ele vai dar fôlego para a gente conseguir cumprir com as despesas fixas que não tem negociação. Só vai voltar ao normal na hora que a gente tiver uma vacina. Então, até lá, a gente tem que ir equilibrando as contas, as despesas e aceitando todas as ajudas que o governo possibilitar. A Alessandra não é a única a recorrer às instituições financeiras em busca de empréstimo. Uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro mostrou que mais de 46% dos empresários devem solicitar algum tipo de crédito para manter o negócio aberto. O levantamento mostrou ainda que cerca de 14% dos entrevistados necessitam dos empréstimos, mas estão inadimplentes. Pouco mais de 9% dos empresários também precisam de dinheiro emprestado, mas acham as taxas de juros altas. Como a incerteza está diminuindo na economia, eu acho que agora as empresas se sentem um pouco mais seguras na tomada de crédito. Afinal de contas, ali no momento mais agudo da crise, talvez não fizesse tanto sentido tomar crédito, já que elas não sabiam, as empresas, se sobreviveriam ou não. Na capital fluminense, os setores de comércio e serviços ficaram fechados entre março e junho. Mesmo com a reabertura dos estabelecimentos, a movimentação dos clientes ainda é baixa. A gente caiu em mais de 50% do nosso movimento, porque tem muita gente ainda com medo. Eu tenho uma despesa de aluguel muito alta, eu tenho contador, luz, gás, tem os impostos, tem FGTS, já temos que nos preocupar com o 13º que vem pela frente. Em meio à crise, as plataformas digitais que deram fôlego aos negócios. As empresas que foram para o digital, viram o faturamento delas cair muito menos do que as empresas que não foram para o digital. Então, na realidade, o digital, né, o comércio digital serviu como uma espécie de boia de salvação para o físico. Tá? Então, eles são muito mais complementares do que substitutos. O conselho que cuida do FGTS aprovou hoje a distribuição de 7 bilhões e meio de reais dos lucros do ano passado aos trabalhadores que tiveram saldo em conta até o fim de 2019. O valor representa 66% do lucro de um total de mais de 11 bilhões de reais do Fundo de Garantia naquele ano. Com a distribuição do valor, o rendimento anual do FGTS chegará a 4,9%, superando o da poupança, que rendeu 4,2% e é o investimento mais popular entre os brasileiros. Os depósitos nas contas devem ser feitos até o dia 31 de agosto. O saque do FGTS só é possível em alguns casos, como demissão sem justa causa, término do contrato por prazo determinado, compra de moradia própria, saque aniversário ou aposentadoria por causa da pandemia. O governo também autorizou o saque extraordinário do fundo no valor de R$ 1.045. E você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua.
De segunda a sexta, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos, no Encrenca, pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais! No final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se você não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E se você já é assinante, parabéns e boa sorte! 4 dias depois de ser rebaixada para a fase laranja do Plano São Paulo, a cidade de Osasco voltou a operar na fase amarela da flexibilização da quarentena. A prefeitura conseguiu uma liminar na justiça para que bares e restaurantes possam continuar funcionando. A decisão foi do juiz titular da 2ª Vara da Fazenda Pública de Osasco, Olavo Sá Pereira da Silva, que afirmou que há erros metodológicos no levantamento estadual e que o município tem condições para permanecer em uma classificação epidemiológica mais branda. Na liminar, o juiz alega entender que o relatório da Secretaria de Saúde de Osasco é mais consistente e reflete muito melhor a realidade local do que um estudo estadual que abrange uma área bem maior. Diz ainda que o relatório apresentado pela Prefeitura aponta que a capacidade de atendimento hospitalar não regrediu. Isso significa que não deveria haver regressão, segundo o próprio decreto estadual. Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado disse que a Secretaria de Desenvolvimento Regional tem dialogado com a Prefeitura de Osasco para que seja cumprido o Plano São Paulo. Disse ainda que a divisão por áreas leva em consideração cidades que são polos regionais e servem de referência para o atendimento médico dos municípios do entorno, o que otimiza o controle dos índices de saúde e monitoramento de contágio em todo o estado. Por outro lado, a Prefeitura de Osasco alega que vem registrando queda nos índices de uso de respiradores e de ocupação de leitos de UTI, fatores que não justificam o rebaixamento. Nesse momento, nós temos menos de 70% dos nossos leitos de UTI ocupados, mais de 70% dos nossos respiradores livres e uma taxa de óbitos diários em queda, graças a Deus. Além de Osasco, outras cidades da Grande São Paulo também questionam a reclassificação do plano de flexibilização da economia. São elas Barueri, Itapevi, Carapicuíba, Santana de Parnaíba, Pirapora e Jandira. Murilo Rincon, de Osasco, para o Rede TV News. A Prefeitura do Rio de Janeiro pretende delimitar espaços nas areias das praias para evitar aglomerações. A princípio, os quadrantes serão demarcados com fitas. De acordo com a proposta, a ocupação da faixa de areia será feita por ordem de chegada e por agendamento por meio de um aplicativo. A ideia é que cada espaço abrigue um grupo de até 4 pessoas. Também serão marcados corredores para o acesso dos ambulantes. O projeto piloto vai começar pela praia de Copacabana, na zona sul da cidade, em dias de semana, quando há menor fluxo de pessoas. Depois de 3 dias fechado, o comércio de Belo Horizonte se prepara para voltar a receber consumidores nesta quarta-feira. Minas Gerais vem registrando queda no número de infectados pela Covid-19. O balanço divulgado hoje pela Secretaria da Saúde mostra que desde o começo da pandemia, Minas Gerais registrou mais de 156 mil casos confirmados do novo coronavírus, com mais de 3 mil mortes. O momento ainda é de muitos cuidados, mas as autoridades acreditam numa tendência de queda nas próximas semanas. Eu acredito sim que nós estamos num platô, mas nesse sentido eu só vou falar que está caindo quando eu tiver certeza de que realmente começou a cair e que todos os nossos indicadores estão tendendo a cair. No total, mais de 360 municípios já passaram da chamada onda vermelha para a onda amarela do programa Minas Consciente. Nessa fase, ainda há restrições para o funcionamento de várias atividades, entre elas as academias de ginástica, que só poderão reabrir quando a onda verde estiver em vigor. As pessoas ali certamente ou muito provavelmente terão dificuldade de manutenção de máscaras e é
um local onde nós liberamos fluidos, liberamos suor. Hoje o governo de Minas anunciou também um repasse de quase 3 milhões de reais para cidades com população vulnerável que vive em favelas e aglomerados. O dinheiro será usado para atender moradores que testarem positivo para a Covid-19. As cidades escolhidas têm população maior ou igual a 150 mil habitantes, taxa de incidência de casos maior ou igual a 50% da média estadual e sistemas de notificação oficiais atualizados. Naquelas residências em que várias pessoas vivem num único cômodo, se elas tiverem sintomas da Covid, tiverem o diagnóstico da Covid, elas possam sair de casa e passar pelo período em que estão transmitindo a doença em hotéis. Em Belo Horizonte, um projeto que monitora a presença do novo coronavírus na rede de esgoto da cidade registrou queda na projeção do número de infectados na última semana. De acordo com as amostras, cerca de 500 mil moradores estariam contaminados. No levantamento anterior, seriam mais de 800 mil. Nós já devemos ter atingido o pico da curva epidêmica aqui em Belo Horizonte e a gente espera agora que isso diminua ainda mais. E vamos aos números do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus no Brasil. De acordo com os dados, 2.243.000 pessoas estão recuperadas da Covid-19. 763 mil pacientes permanecem em acompanhamento. E o país acumula mais de 103 mil mortes provocadas pela doença. Em São Paulo, um restaurante encontrou uma solução, no mínimo curiosa, para atender a clientela e prevenir a contaminação pelo novo coronavírus. Serviços que antes eram feitos por funcionários e exigiam que as pessoas ficassem muito próximas, agora são tarefa de outros colaboradores. Seja bem-vindo. Enquanto meço sua temperatura, se desejar álcool gel, coloque a mão embaixo do sensor. Obrigado. Você foi aprovado. Sua temperatura está boa. Na mesa, os pedidos podem ser feitos aproximando o celular a um código. E ele chega desse jeito. Um robô vai até a mesa e avisa. O projeto tem um toque de sustentabilidade com a reutilização de material reciclável. O robô da entrada do restaurante é feito com tubo de PVC, um balde e um lustre bem simples. O álcool em gel sai de uma saboneteira. O outro robô foi feito com uma cadeira de rodas, uma lixeira, um barril de chope, panelas e por aí vai. O levanta-vidro do Corsa. Aqui uma forma de pizza, 2 formas de pudim, os vidrinhos de tempero da minha esposa e um funil. Tudo saiu da cabeça desse empresário que há mais de 30 anos trabalha com automação e informatização de restaurantes. Ele não tem problema de coronavírus, porque ele não pega coronavírus, apesar de que está de máscara. Os clientes ainda estão se adaptando à novidade. Se ele atender bem, o atendimento vai ser ótimo. O importante é isso. O importante é isso, né? Eu ainda prefiro o ser humano em si, pelo calor humano, pela conversa, pela sinceridade, entendeu? Pela resenha. É melhor do que um robô em si. Usar os robôs nos serviços como proteção contra a Covid-19 chama a atenção, sim, e atrai mais clientes. Mas existem outras iniciativas, outras medidas que deixam bem claro que a prevenção por aqui é assunto muito sério e não uma jogada de marketing. O acrílico transparente que protege a cozinha permite que todos vejam os funcionários preparando as refeições. No buffet, o cliente escolhe e tem sempre alguém para servir a comida no prato. E na hora de pagar a conta, o cliente pode até usar o sistema de aproximação do celular. Olha aí, muito original. Um dos países mais bem-sucedidos do mundo no combate à Covid-19 anunciou hoje lockdown em Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia. A primeira-ministra, Jacinda Ardern, disse que foram detectados 4 casos de origem desconhecida em uma família da cidade. As medidas restritivas entrarão em vigor amanhã e valerão ao menos até sexta-feira. Apenas funcionários de áreas essenciais poderão trabalhar fora de casa. Escolas também ficarão fechadas. O país ficou 102 dias sem registrar transmissão comunitária do coronavírus. E um criminoso morreu baleado no início da tarde de hoje na zona norte de São Paulo.
Segundo a polícia, para realizar o assalto, o bandido combinou com a vítima a compra de um celular por meio de um site. Nessas imagens dá para ver o momento em que o bandido chega ao local combinado em uma feira livre. Ele está nessa moto, junto com um comparsa. A vítima aguarda dentro do carro preto. Ao perceber o assalto, o motorista consegue fugir. Os criminosos vão até o carro e roubam os pertences de uma mulher que estava no banco do passageiro. 2 crianças pequenas estavam dentro do carro no momento do assalto. Na fuga, este homem que aparece próximo a uma Kombi branca reage e atira em um dos criminosos. O outro bandido, que estava na moto, conseguiu fugir. O assaltante baleado morreu a caminho do hospital. O homem que reagiu ainda não foi identificado pela polícia. Bom, vamos falar de previsão do tempo com a Gabriela de França. Nossa, Gabi, tá tão seco, mas tão seco. Jura que você não vai trazer nenhuma noticiazinha assim de chuva nos próximos dias? Nem sinal, Amanda, pelo menos por enquanto. Qualquer mudança, é claro, a gente vai atualizar vocês aqui no Rede TV News. Boa noite para você, para o Mauro. Ótima noite para você de casa. Mas tivemos chuva hoje lá no Rio Grande do Sul. Essa chuva conseguiu dar uma aliviada na secura no estado gaúcho. Já tinha aí uns 10 dias que não havia chuva por lá. E amanhã, a frente fria agora vai levar instabilidade sobre toda a região sul do Brasil. A chuva mais forte e volumosa é esperada ainda aqui sobre o estado gaúcho, no Rio Grande do Sul, onde além da chuva também vai dar uma boa esfriada, viu? Em Porto Alegre, quarta-feira, portanto, vai ser de tempo nublado, temporal e muito frio. Mínima de apenas 8 graus, não passa dos 14. Em Floripa, a chuva vem a partir da tarde, temperaturas entre 14 e 18 graus. Em Curitiba, a chance de chuva é muito pequena e a madrugada vai ser bastante gelada também, mínima de apenas 9 graus. Enquanto isso, no centro-oeste do Brasil, o clima permanece extremamente seco, nem sinal de chuva, tá? Expectativa de chuva para essa região lá para outubro. Já faz muito tempo que não chove, o que só complica ainda mais aí, né, o combate às chamas. Os incêndios têm se espalhado por toda a região. Além do clima seco, permanece bastante quente também, viu? Em Cuiabá, na capital do Mato Grosso, muito sol nos próximos dias e temperatura na casa dos 40 graus. E as temperaturas seguem bastante altas pelo norte do Brasil também. Chega aos 38 graus em Porto Velho, 37 em Palmas, 36 lá em Belém. E mais uma vez, o ar seco vai predominar em grande parte do Brasil. Nada de chuva, sol o dia todo na maior parte aqui do Nordeste, do Norte, em todo o Centro-Oeste e no Sudeste, onde essa frente fria do Sul não vai conseguir levar chuva aí para a região, nem para São Paulo, nem para o Rio de Janeiro. No máximo, a gente vai ter um aumento de nuvens amanhã na capital paulista, no Rio de Janeiro. Ainda faz friozinho pela madrugada, tá? Mas à tarde esquenta bem, 28 graus na capital paulista, 32 graus para os cariocas. Em Belo Horizonte, sol o dia todo, temperaturas entre 16 e 26 graus. E vocês viram aí, olha, nem sinal de chuva nos próximos dias. Perdão, ó, a garganta seca desse clima pois seco. Pois é, eu já engasguei aqui até bebendo tá água. Difícil. Tá Tem que difícil. Beber muita água, gente. Isso eu faço. Então tá bom. Beijo, boa noite para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado, Gabi. E numa videoconferência com chefes de Estado da América do Sul, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil é criticado injustamente na questão ambiental. Bolsonaro disse ainda que é mentira que a floresta amazônica esteja ardendo em fogo. O encontro por videoconferência reuniu os presidentes dos 7 países da América do Sul que assinaram um pacto de Letícia pela Amazônia. O acordo, firmado no ano passado, tem o objetivo de preservar e desenvolver de forma sustentável a região. Durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil é criticado injustamente e que o país faz de tudo para proteger a floresta amazônica. Nós bem sabemos da importância dessa região para todos nós, bem como os interesses de muitos países outros nessa região. E também sabemos o quanto nós somos criticados de forma injusta por parte de muitos países do mundo. Afinal de contas, o Brasil é uma potência no agronegócio. Ameaças existem sobre nós o tempo todo. E, lamentavelmente, alguns poucos brasileiros trabalham contra nós nessa questão. Bolsonaro chamou de mentira a afirmação de que a parte brasileira da floresta arde em chamas. Então essa história de que a Amazônia arde em fogo é uma mentira. E nós devemos combater isso com números verdadeiros. É o que estamos fazendo aqui no Brasil.
O presidente brasileiro também reforçou o compromisso com o combate aos crimes ambientais e defendeu o desenvolvimento sustentável na região. A nossa política é de tolerância zero, não só para o crime comum, mas bem como para a questão ambiental. Combater ilícitos é essencial para a preservação da nossa Amazônia. Mas não é tudo. Temos que estimular também na região o desenvolvimento sustentável. O desemprego em alta e a redução de renda estão afetando diretamente o consumo das famílias. Uma pesquisa revela que 1/3 dos brasileiros pretende comprar menos nos próximos meses. O consumo representa mais da metade da riqueza gerada no país. E esse dinheiro que entra nos caixas das empresas já salvou o Brasil de outras crises. Mas dessa vez tudo leva a crer que será diferente. Um levantamento feito pelo Instituto Locomotiva mostra que 69 milhões de brasileiros pretendem comprar menos nos próximos meses. Isso representa 42% da população adulta. Por enquanto eu não estou comprando nada, né? Mas mesmo a comida e pagando água e luz, só o que dá, né? Para pagar no momento. Agora a gente tem que segurar um pouquinho, né? Comprar o necessário, básico mesmo. Porque a gente não sabe como vai ser ainda, né? Essa crise, assim, o país como vai ficar. Outra pesquisa de uma consultoria confirma essa tendência. Cerca de 1.600 pessoas foram ouvidas em junho. 57% delas disseram que vão gastar menos com viagens. 51% afirmaram que vão reduzir os gastos com eventos. 41% devem poupar o dinheiro com academias e 36% com restaurantes. Para a economia brasileira, isso significa uma piora das condições de produção. A gente já percebeu que as pessoas deixaram de consumir alguns bens e serviços. Então, naturalmente, as empresas deixaram de produzir algumas coisas, porque se a gente não tem para quem vender bens e serviços, a gente não tem para quem produzir. Já se sabe que o isolamento social modificou o comportamento do brasileiro. Mudanças que vieram para ficar. Especialistas apontam que depois da pandemia, o consumidor vai ficar mais exigente e mais preocupado com questões sanitárias, com o preço e a qualidade dos produtos e serviços. Por outro lado, alguns segmentos se fortaleceram e devem permanecer em alta. Todos aqueles setores que se beneficiam da rede mundial de computadores ganharam uma força muito grande durante a pandemia. As entregas online, a compra da farmácia, a do supermercado e até mesmo aquele curso de pós-graduação que as pessoas descobriram que é possível fazer através do celular. Esses setores que cresceram na epidemia, sem dúvida nenhuma, vão continuar crescendo quando o Brasil voltar ao normal. Então o jeito é encontrar soluções. Este shopping no ABC Paulista implementou uma série de medidas para dar suporte ao varejo e estimular as compras. O estabelecimento isentou a cobrança do aluguel e outras taxas de condomínio. Já para o consumidor, disponibilizou plataformas e sistemas de compras, como e-commerce e drive-thru. E parece que está dando certo. 2 lojas foram inauguradas e outras 4 vão abrir em breve. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou agora há pouco o pedido de demissão do secretário de Desestatização e Privatização, Salim Matar. Ainda hoje, o Ministério da Economia sofreu outra baixa. O secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel, também pediu demissão. E vamos agora ao comentário de Boris Casoy sobre a proposta da reforma tributária. Boa noite. Pensei que fosse uma brincadeira de mau gosto, mas o ministro Paulo Guedes aventa mesmo taxar livros em sua reforma tributária. Num país de educação deficiente e baixa cultura, taxar livros soa como uma espécie de assassinato cultural. O argumento apresentado pelo ministro para meter impostos em livros está totalmente fora da realidade. Ele diz se tratar de um artigo de elite e que, portanto, os compradores podem pagar mais. As pesquisas recentes mostram o incremento cada vez maior da compra de livros nas classes C, D e E.
além de alijar do mercado boa parte dos possíveis compradores, a medida porá um ponto final na vida de pequenas editoras. O presidente Bolsonaro tem em suas mãos a chance de mudar o rumo da fúria arrecadatória que a reforma promete. Além de não taxar, cabe a um governo incentivar a leitura e, se preciso, até subsidiar o livro. Rede TV News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia, uma ótima noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã.